Luís, antes de mais, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite para falarmos aqui um pouco daquela que será a primeira corrida de touros depois do confinamento. Uh, Será já no dia 11, em Estremoz. Começo por lhe perguntar, há uma pressão acrescida por ser a primeira corrida depois da pandemia que nos afetou? Há, há uma pressão acrescida para que tudo corra bem, há uma pressão enorme para que tudo esteja em forma, que esteja tudo em conformidade, não só por ser a primeira a nível mundial e ter cá entidades internacionais que irão à corrida também, mas também para que tudo corra bem, para que tenha as medidas implementadas, os dispensadores de gel, as máscaras. É um stress muito maior que o normal, para que tudo corra bem. Já não é a preocupação de perder ou não perder, é a preocupação de que aquilo seja realmente uma festa de união, em que o lema é o resistiremos às medidas que nos têm posto de, de nos desrespeitar em relação à nossa cultura e, portanto, para que tudo corra bem, para que não nos possam apontar nada, nem à organização, nem aos espectadores, nem aos cavaleiros, nem aos touros. Quer dizer, no fundo, talvez seja a corrida que eu peça mais a Deus que corra bem. Ia-lhe perguntar exatamente isso. Para quem não conhece, qual é a capacidade, em termos totais, da Praça de Touros de Estremoz, e com as condições que foram agora impostas devido ao distanciamento físico, qual é que será a capacidade máxima que conseguirá ali ter? A capacidade deverá rondar à volta, depende um bocadinho da venda dos bilhetes, porque se forem muitos bilhetes individuais, tem que se deixar sempre a cadeira de intervalo. Se houver bilhetes de familiares e confinantes e coabitantes, já é diferente, porque podem vir 5 pessoas, podem vir 10 pessoas, já só é uma cadeira de intervalo. Portanto, neste momento a lotação depende muito das pessoas que vão à corrida. Não tenho ainda um limite se será os 30%, se os 40%, depende da adesão, se é 3 pessoas, se é 5, se é 2, se é uma, se é bilhetes isolados, a parte da praça comportará muito menos gente. Mas no máximo conseguirá lá ter quantas pessoas? Penso que no máximo dos máximos, à volta das 1.100 pessoas, 1.100 pessoas, mas como digo, não é o número certo, pode ser menos, depende da forma como podem vender os bilhetes. Os bilhetes começaram ontem a poder ser reservados. Sim. Como é que está a ser, como é que está a ser a adesão Vai por ser parte dos aficionados? uma boa adesão, uma boa adesão, uma adesão acima das expectativas. Há aqui uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer. Foram faladas as dificuldades que todas as pessoas do setor têm estado a ultrapassar. Por exemplo, os cavaleiros têm uma grande despesa com a questão dos cuidados dos animais e por aí fora. Como é que foi construir este cartel? Estamos a falar de um cartel de 6 cavaleiros. Um, Conseguiu ter o Emiliano Gamero, que foi um dos grandes, para não dizer o grande destaque no México. Como é que foi conseguir juntar estes 6 cavaleiros? Foi difícil a escolha dos 6 primeiros a saírem à praça depois desta pandemia? Não, repare, depende da disponibilidade. Eu acho que esta corrida é uma corrida em que temos de estar todos juntos, temos de estar todos unidos e, portanto, a escolha não foi difícil. São cavaleiros, o Rui Salvarão Valera é uma figura de torneio que se disponibilizou, logicamente, a ajudar, mas a ajudar com as as suas despesas, os seus gastos, tudo isso garantidos, logicamente, que no fundo estamos todos a ajudar-nos um bocadinho e a corrida foi sendo montada à medida que se ia telefonando aos cavaleiros, estava na disposição de irmos abrir a reabertura mundial da cultura tauromáquica. Eu penso que todos sentiram o peso e a importância que esta corrida teria, não só em termos nacionais, mas já se veja a repercussão que tem tido nos sites franceses, nos sites espanhóis,
tirando o Campo Pequeno, nunca se falou tanto de uma corrida em Portugal como desta, e porque o Campo Pequeno é a nossa primeira praça, logicamente. Portanto, a responsabilidade é sempre maior, mas não foi difícil. O Emiliano Gamer, só dizer-lhe que estava anunciado para o dia 1 de maio para o cartaz e para o dia 2 de maio para Estremoz. Portanto, foi anunciado em abril, que ele toreava em Portugal, nem sei se chegou a sair o cartaz de 1 de maio, só que entretanto, como foi anunciado em março, desculpe. E depois, como houve o confinamento, e nós quisemos cumprir o que estava acordado, porque ele já cá tinha os cavalos, logicamente que na primeira oportunidade se colocou o Emiliano Gamer, que tem uma honra enorme em vir a esta corrida também, e tem tido uma repercussão no México com honras de televisão e a falarem na corrida de Estremoz. Lembro-me de ler ainda muito recentemente uma entrevista em que o Emiliano falava da honra que era integrar este cartel. Luís, numa temporada normal, portanto agora no final de junho, nós estaríamos aqui já com os motores bem aquecidos, já teríamos passado aquela época dos festivais, já teríamos tido aqui algumas corridas de competição e portanto caminharíamos aqui se calhar para o ponto forte das corridas, que é depois ali o mês de agosto. Já consegue ter noção dos prejuízos que esta pandemia trouxe ao setor, quer ganadeiros, quer cavaleiros, quer empresários, quer a todas as pessoas que direta ou indiretamente dependem deste setor? Quantificar os prejuízos, não sei em termos de ganadeiros nem de cavaleiros, mas são enormes. Repare, nós nesta altura já deveríamos ter 60 ou 70 corridas feitas. Portanto, repare os ordenados que se perderam, os touros que se deixaram de lidar e que estão no campo alguns, outros já foram mortos depois de 4 anos de esperança de os ver sair, 4 anos um ganadeiro a criá-los com todo o carinho para que eles possam chegar à praça e voltar para o campo, que o objetivo de cada ganadeiro é em cada curro, pelo menos sentir todo o seu trabalho de 4 anos não, dezenas de anos, com a seleção das mães, dos pais. Repare, é um flagelo muito grande e que não é compreendido pela maioria dos nossos governantes, quer dizer, não percebem o que é criar um touro bravo. E, portanto, os prejuízos serão incalculáveis, a falta de apoio é inadmissível e penso que o Governo tem que olhar para toda esta situação de uma outra forma. Além do mais, ainda nos discriminam ou não nos dar exatamente as mesmas condições que os outros espetáculos da cultura. Quer dizer, é inadmissível também essa situação. Isso era a pergunta que eu lhe queria fazer agora a seguir, é como é que foi assistindo a toda esta gestão que foi sido feita. Recordo que o primeiro espetáculo cultural com público, sem ser em formato drive-in, foi no dia 1 de junho, no Campo Pequeno, com um espetáculo que foi bastante falado do Bruno Nogueira, mas a tauromaquia só agora é que teve as regras da DGS, ou as normas da DGS públicas, e só agora é que pode voltar à sua atividade. Como é que assiste a esta distinção de tratamento em termos de espetáculos? E depois ainda uma agravante, é que nas normas que agora saíram da DGS, por exemplo, em termos de público, tem de haver uma fila de intervalo sem qualquer público, enquanto isso nos outros espetáculos não acontece, todas as filas podem ter público, obviamente mantendo a distância física. Repare, esse espetáculo que falou do Bruno Nogueira no Campo Pequeno foi aquele que começou, foi uma fase de arranque do Campo Pequeno muito bem feita e foi aquele que me fez pensar que a tauromaquia teria que fazer o mesmo. Portanto, teria que arrancar ainda sem grandes condições, mas que tinha que mostrar o seu lema do resistiremos. Mesmo que nos queiram parar, nós estamos cá. Logicamente que as condições não são as mais favoráveis, porque não termos as mesmas condições que têm as outras artes da cultura, nós estamos a ser nitidamente discriminados e, portanto, há uma tentativa de que nós não arrancássemos. E foi essa a minha forma de luta, foi arrancar com esta corrida para dizer não, mesmo assim, ainda não é desta que nos põem em casa. E, portanto, esta corrida tem esse significado do resistiremos a todo o tipo de pressões,
a todo o tipo de... E lógico que não vamos ficar por aqui. Eu penso que as regras irão ter que ser alteradas, porque não pode, até é anticonstitucional, como é o IVA também é anticonstitucional, na mesma área da cultura não pode haver IVA para 6 para uns e a 23 para outros. Isso é completamente inadmissível e espero que brevemente todas essas situações sejam alteradas. Em relação a esta do público, não tem lógica nenhuma, se nos outros espetáculos na fila de trás pode estar sentado, porque é que na tauromaquia não pode? O público da tauromaquia é um público comportado, já nos proibiram de atirar flores e atirar casacos e atirar bonés aos toureiros, portanto temos que nos limitar a aplaudir. O que é que mais nos irão, o que é que só faltava-nos proibirem de ir à casa de banho ou de ir ao aqui ou lá, embora como saiba não vai haver intervalo na corrida de Estremoz, exatamente para as pessoas estarem nos seus lugares sem haver grandes cruzamentos de setores nem de pessoas, portanto as regras serão cumpridas conforme estão, mas esperemos que a breve elas sejam alteradas, porque nós não podemos ser discriminados da forma que estamos a ser discriminados. E repare, é um governo socialista, portanto não estamos a falar de um governo de extrema-direita nem de um governo de extrema-esquerda. Nós temos um governo democraticamente eleito, que tem feito coisas boas, falhou connosco na área do IVA para satisfazer outras necessidades pontuais de alianças, mas eu penso que o governo a breve trecho é constituído por democratas e que voltarão à democracia, deixarão um bocadinho este novo fascismo da ditadura do gosto e que voltarão a ser os democratas que sempre foram. Queria lhe perguntar, com estas alterações que agora são impostas e com as regras de segurança e de higiene que são pedidas aos promotores, passamos a ter menos público, portanto, automaticamente menos receita em termos de bilhética, passamos a ter mais despesa em termos daquilo que é necessário ter nos espaços. Para um empresário que organiza uma corrida de touros, que sabemos que é um espetáculo que requer alguns custos em termos de produção, é possível ter um espetáculo sustentável com lucro ou apenas por carolice e por grande amor à festa? Estas condições que temos, Rui, não é para lucro. Estas condições que temos, se não fosse a colaboração dos toureiros e a colaboração do ganadeiro, era impossível realizar este espetáculo. Foi da conjugação de esforços de todos que se conseguiu pôr este espetáculo na rua e para que os aficionados venham, ainda por cima sem subir preços, mantendo os preços do ano anterior e com o aumento de IVA, portanto não indo sobrecarregar com o aumento do IVA. Portanto, isto só foi possível e um agradecimento especial aos toureiros e ao ganadeiro. É uma ganaderia de grande prestígio, que é a Ganadaria Vinhas, que faz 70 anos. Só é possível por isso, senão não era possível, porque são uma série de alcavalas que nós temos, os dispensadores de gel, tudo o que os porteiros vão ter que fazer, a formação que tivemos que dar aos porteiros e aos arrumadores, o mandar a limpar os corrimões, envolve muito mais pessoal para que a coisa corra bem. Eventualmente a não abrirmos bares se os bares não tiverem condições para manter o distanciamento. Quer dizer, há uma série de situações que não é uma carolice, isto é mesmo uma aposta na defesa da festa, quer dizer, é uma aposta na defesa da tauromaquia. E todas as corridas que se dê este ano têm que abrir urgentemente, têm que fazer, pôr-nos ao mesmo nível do que os outros espetáculos. Se não o fizerem, as corridas não arrancam. Esta será uma corrida símbolo, uma corrida da resistência, mas a guerra continua, a luta continua. A partir de agora, e depois de Estremoz, as praças têm que abrir, mas com as condições normais daquilo que estão a fazer aos outros. Porque, repare, obrigam-nos a pôr os forcados, repare, os atores não têm que fazer testes, e chegam a estar 16 músicos em cena, 8 atores em cena. Eu não estou a dizer com isto, estou completamente a favor que estejam sem testes. A nós é que não nos podem vir a obrigar a fazer testes, porque essa coisa dos testes é só para prejudicar. É mais uma tentativa, espera aí, que a gente manda, os forcados são amadores, a gente manda os testes e eles não podem pegar. Não, os forcados estão a fazer um esforço dos bolsos deles, porque eles não sabem o que é a arte de pegar touros.
As pessoas não têm a noção que alguém que tivesse um sintoma que fosse de um espirro, um forcado, nunca iria fardar-se com o grupo. Diria sempre: eu hoje estou com dor de cabeça, ou hoje espirrei. Não sabem o que é a união entre os forcados, o espírito de camaradagem, a amizade, o todos por um por todos. Quer dizer, as pessoas que fazem as leis não têm a noção do que é, em concreto, a tauromaquia, o que tem sido a tauromaquia ao longo dos anos. Aproveitando isso que acaba de dizer, queria também, depois o vídeo estará público. Quem não for de Estremoz e quiser ir a Estremoz ver a corrida, e eu posso falar isto por experiência própria, eu acho que devem aproveitar os preços bastante simpáticos que as unidades hoteleiras de Estremoz estão a praticar. Os preços estão francamente simpáticos, portanto as pessoas podem até aproveitar e ajudar a promover a economia local, porque realmente os preços estão acessíveis, e ir a Estremoz à primeira corrida de touros depois do confinamento não é assim nada de extravagante em termos de preços. Portanto, quem não for de Lisboa não tem desculpa também para não ir. Luís, queria só mesmo deixar esta deixa, porque pode haver pessoas que acham que é muito caro e não é todo essa a situação. O Luís não vai ter apenas esta praça de Estremoz, esta temporada. Planeia no máximo dar quantas corridas este ano, enquanto empresário? Eu inicialmente tinha planeado, sem pensar no concurso da primeira praça, 12 a 14 corridas. E penso que se houver condições, se forem alteradas as regras do jogo, ou igualadas as regras do jogo em relação aos outros espetáculos culturais, que poderemos chegar às 12, entre 8 e 12. Mas depende muito também de conforme as coisas forem evoluindo, porque se nos libertarem agora já para 50% e em agosto para 75% ou para 100%, as coisas serão diferentes e poderemos regressar a uma normalidade, entre aspas. Nunca será uma normalidade, porque a gente não sabe. Cada dia que abrimos um noticiário só nos dizem as desgraças, parece que não há mais nada para falar no país que senão isso. E eu considero que os números essenciais não são de se aparecem focos aqui ou focos acolá. O número essencial é saber quantos estão hospitalizados. O dos contaminados, os que estão hospitalizados é que contam, e esse número tem vindo a diminuir, felizmente. Portanto, nós sabemos que a pandemia só passa quando houver a vacina ou quando tivermos tido 70% da população infectada. Portanto, eu espero que em breve estas coisas se modifiquem. A Direção-Geral de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde tem feito um trabalho fabuloso e, portanto, eu espero que a breve estas coisas se modifiquem e que isto possa abrir e nós fazermos, dentro da normalidade de uma pandemia, tentar pelo menos não perder dinheiro e levar o espetáculo a todo lado. Hoje saiu uma notícia na imprensa tauromáquica sobre aquele que poderá ser o possível cartel numa outra praça que gere, que é Cartaz. Não é essa a notícia, penso que já terão alterado, porque para já a corrida poderá ser noutra data e o cartel não é aquele que foi dito, embora haja cavaleiros que participaram connosco em Estremoz, estarão também nesse cartel, porque é o mínimo que podemos fazer, é se houver o desbloqueamento das medidas, que os cavaleiros que nos ajudam, que se mantenham a funcionar para a empresa em modos já distintos daqueles que foram... Era isso que eu lhe queria perguntar, ou seja, com este desconfinamento progressivo, esta temporada poderemos assistir a mais cartéis de 6 cavaleiros, ao invés de, por exemplo, 3? Eu penso que sim, eu já o ano passado fiz no Cartaz sempre corridas de 6 cavaleiros, exceto a última, que era só de um cavaleiro com 6 touros. Infelizmente não se deu por causa da chuva. Eu acho que na província, eu falo de praças de província, há muita tendência de ver pelo preço de um bilhete, vou ver 6. E a verdade é que as pessoas gostam de ver 6 cavaleiros. Os cavaleiros não gostarão tanto porque se tem o azar do touro não funcionar, perderam uma oportunidade. Mas a verdade é que os cavaleiros com um touro também dão muito mais do que se tiverem 2. Se o touro
não for bom o primeiro, dizem tenho lá outro, vou-me guardar para o outro. E neste caso, com cada um com um touro, tem mesmo que lidar aquele que lhes tocou em sorte para tentarem sair sempre por cima do seu oponente. De qualquer das maneiras, haverá corridas de 3 cavaleiros também, mas eu gosto das corridas de 6 cavaleiros. Era para ser de 3 grupos em Estremoz, não foi exatamente porque encarece ainda mais um grupo a fazer testes. Irei optar mais pelas corridas de 2 grupos. Ali naquela zona foi aqueles 2 grupos, noutras zonas irão também grupos denominados de primeira, porque também fazem falta a eles, e eu acho que devemos este ano distribuir o mal pelas aldeias, ou seja, pôr toda a gente a torear, todos aqueles que merecem torear, e pegar todos os que merecem pegar. Aliás, pode haver no cartaz uma surpresa de ser incluído extra corrida, com um outro tipo de espetáculo, um novilheiro português, porque acho que nós também temos que dar uma ajuda ao Toreio a Pé, e provavelmente será nesta primeira corrida do cartaz, se ela se vier a realizar, se houver a equiparação e a igualdade em relação aos outros espetáculos, nós precisamos ter mais fogo dentro das peças. Queria-lhe... o Luís já tem muitos anos de tauromaquia. Como é que convida o público? Numa altura normal eu perguntaria como é que convida o público a esgotar Estremoz. Desta vez não lhe vou perguntar como é que se esgota Estremoz, vou-lhe perguntar como é que se esgotam os bilhetes disponíveis para venda. Olha, Rui, eu nunca faço apelos, eu acho que as pessoas... Esta corrida é uma corrida de sentimentos, é uma corrida de emoções, é uma corrida de revolta, é uma corrida de união, mas eu não digo que seja uma revolta, porque para mim nos touros você sabe bem que não há direita nem esquerda, nem deve haver políticas, nem assobios porque um é de esquerda ou assobios porque o outro é da direita. Você sabe que aquilo é um espetáculo que a gente está ao lado de pessoas que uns não conhecem, outros conhecem, e estamos ali para efetivamente fazermos aquilo que gostamos e sentimos. Portanto, eu não gosto de fazer apelos, eu parece que estou a puxar a brasa à minha sardinha. Esta corrida não é minha. Esta corrida é dos portugueses, é dos espanhóis, é dos mexicanos, é dos franceses, dos peruanos, dos bolivianos, dos equatorianos, onde há touros pelo mundo, é de todos. Porque é no fundo o nosso grito de revolta e dizer basta de nos achincalharem, basta de nos quererem impor ditaduras do gosto, de gente urbana depressiva, que a única coisa que tem intenção é que nos pôr a comer comida vegan, e eu felizmente estou gordo porque gosto de comer a minha carne, o meu peixe, e não gosto que me imponham regras para a minha alimentação, a não ser o médico. O médico é que manda na minha alimentação, e se me disser que eu tenho que emagrecer, tenho mesmo que emagrecer. Vai vir uma fundação qualquer patrocinada para comida vegan dizer-me que eu tenho que mudar os hábitos alimentares, que eu não posso montar a cavalo, que eu não posso ter pomos correios, que eu não posso ir à caça, que eu não posso ir à pesca. No fundo, querem mudar a mentalidade de tudo. O lado mais visível são as corridas de touros. É por isso que eles são contra, mas se forem ver os programas do PAN, os programas do Bloco de Esquerda, não é só isso que eles querem acabar. Eles querem acabar com muito mais daquilo que nós nos habituámos ao longo dos anos. Para terminarmos, quero-lhe fazer uma pergunta com... A rir vai ser uma pergunta difícil. Poderá ser. Este, na minha opinião, e falo enquanto jornalista, este é um evento que vai marcar o ano. Porque, independentemente das pessoas gostarem de corridas de touros ou não gostarem de corridas de touros, estamos a falar do regresso de uma atividade que dá trabalho a milhares de pessoas. E numa pandemia não há vidas mais importantes do que outras. Todas as vidas são importantes. Portanto, esta corrida é como o reerguer do setor tauromáquico. Pergunto-lhe se gostava de ter muita imprensa generalista nesta corrida a fazer reportagem. Gostava e gostava de os convidar, como já mandei para mails para várias redações, mas eu não considero que esta seja a corrida mais importante da época. Eu considero que esta corrida é o pontapé de saída para uma época que eu espero que a mais importante seja a reabertura do Campo Pequeno. Essa sim será a corrida, para mim, que será a mais importante, seja quem for que o abra.
atenção, seja quem for, que o abra. Essa será a corrida que nós temos que também dizer presentes. É quando deixarem abrir o campo pequeno, quem ficou com o campo pequeno não ficou para não dar corridas, ficou para dar corridas também, e ceder as corridas a quem sabe organizar. Portanto, essa será a mais importante. Neste momento, aquela que vai marcar, aquela que há o espírito de união, aquela em que todos querem ir exatamente para provar estamos vivos e não nos vamos calar, é esta de Estremoz. Mas a seguir haverá outras corridas muito importantes também a realizar por todas as praças do país. Todas as praças têm importância, cada uma com as suas características. O Campo Pequeno é mais importante, é a Catedral do Touro e Cavalo Mundial, e portanto esperemos que essa seja a corrida que marque completamente a diferença. A reabertura do Campo Pequeno, que é importantíssimo para nós em Lisboa, onde nos criticam e onde nos confinam e onde nos tentam reduzir a uma insignificância que não temos, porque nós somos muitos milhões a gostar de todos, e portanto essa será a mais importante, como haverá outras feiras que ainda vão ser organizadas, pelo que sei, desde o momento em que nos libertem e que as pessoas vão avançar com as corridas, e portanto serão todas importantes, serão poucas e todas merecem ser apoiadas. Luís, da minha parte, quero agradecer-lhe a disponibilidade. Obrigado. Vemos, se não for mais cedo, vemos em Estremoz. Se eu não adoecer antes, Espero esperemos que não, espero estar em condições para estar ao pé de toda a gente e poder viver o sentimento e a emoção de unir as pessoas em torno da nossa cultura, do nosso espetáculo, e que seja uma boa temporada para todos, que se modifiquem o mais rápido possível estas medidas discriminatórias e que brevemente todos os empresários, mesmo aqueles que disseram que já não davam, voltem atrás, voltem a reabrir as praças, e que a tauromaquia, dentro das condicionantes que temos da pandemia que estamos a passar, consiga voltar a ter a força e ter o prestígio que merece. Esperemos que seja uma temporada em que pelo menos as pessoas voltem a conseguir trabalhar com dignidade, voltem às suas atividades profissionais e que, acima de tudo, consigamos todos remar para o mesmo lado. E será muito positivo para este setor e também para todos os setores que acabam por, direta e indiretamente, depender da tauromaquia. Mais uma vez, quero agradecer então a sua disponibilidade. Vemo-nos em Estremoz. Espero vê-lo ainda mais vezes este ano. Será sinal que vão haver várias corridas e que ambos estaremos lá. Mais uma vez. Depende de todos nós, não depende só de mim. Esta é a primeira, é o arranque. Agora, se as outras virão, depende um pouco também daqueles que em nós mandam, entre aspas, e aos quais continuaremos a resistir no caso de não nos equipararem e não nos darem aquilo que nós temos por direito e por dever constitucional e por obrigação de nos tratar da forma igual e como tratam os outros. Portanto, esperemos que o resistiremos, que seja um lema que vá passar rapidamente, que seja uma bandeira agora, mas que nos digam, sim senhora, estão no direito de fazer o que fazem os outros. É isso que eu espero. Espero que todos consigamos resistir a esta pandemia e que, acima de tudo, consigamos sobreviver e voltar às nossas atividades. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado.